A nossa bancada conta hoje com a professora de História Árabe da USP, Arline Klemscher, e com o coordenador do Grupo de Análise Internacional, também da USP, Ricardo Senes. Mande sua pergunta aos nossos convidados através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. E a partir de amanhã vai começar a funcionar o Cadastro Nacional de Implantes Mamários. A lista, que vai reunir informações sobre as cirurgias realizadas no país, é uma tentativa de prevenir problemas como as próteses de má qualidade importadas da Europa. 30 mil mulheres no Brasil correm o risco de ruptura dos implantes. Simone coleciona noites sem dormir. Em 2008, colocou próteses de silicone da marca francesa PIP. Há mais de um ano eu já venho sentindo dores, que aí eu fui procurar um médico, até ele se antecipou e acabou convocando os pacientes no consultório. E aí nós descobrimos que ela está com um risco de ruptura, sim. A cirurgia para a retirada das próteses já foi marcada, mas ainda não foi autorizada pelo convênio médico. Eu acho que isso teria que ser liberado de imediato, devido às consequências que isso pode causar. Só no ano passado, 100 mil mulheres colocaram próteses nas mamas, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esta advogada tem 20 clientes vítimas do silicone com defeito e está entrando com uma ação na Justiça contra o Ministério da Saúde, a Vigilância Sanitária e a União. Deveriam ter fiscalizado para que todas as mulheres não estivessem, 30 mil mulheres não se encontrassem desta maneira. Todas essas mulheres que estão com a prótese PIP e Rufil têm uma bomba relógio dentro delas. Vai estourar, ninguém sabe se é em 3 anos, 4, 5, 7... A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ressalta que hoje as próteses de silicone são muito mais seguras do que 10, 20 anos atrás. Mesmo assim, para garantir a qualidade de vida das pacientes, é importante detectar com rapidez problemas como inflamações ou rompimento. Por isso, um cadastro nacional foi criado para catalogar todas as mulheres que colocarem próteses nas mamas. Mais de 5 mil médicos credenciados pela entidade terão acesso ao cadastro. O programa é sigiloso, mas informações como número de lote e de série das próteses que apresentarem deformações serão facilmente encontradas. Isso vai ser cruzado em relação a dados. De repente, o lote X teve algum problema, ele vai saber que esse lote estava com algum tipo de problema muito mais precocemente. Segundo o Ministério da Saúde, a fiscalização das próteses é responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já a Anvisa afirmou que não foi notificada da ação. O Ministério também informou que as mulheres que fizeram o implante das marcas PIP e Rufil devem agendar consulta nas unidades básicas de saúde. Elas serão acompanhadas a cada 3 meses até o vencimento da prótese, que será substituída. Em caso de sinal de ruptura, a paciente será encaminhada para a cirurgia em um centro de referência. Agora, tirando os casos aí das mulheres que precisam tirar a mama e querem refazer o seio e tudo mais, existe por trás disso uma necessidade do corpo perfeito, de um padrão ali de beleza, que é muito cruel. Você já pensou? Aquela moça ali dizendo, eu sinto que vai explodir, que vai... Gente, é uma loucura. Não, e ela se submeteu a um processo que põe em risco a sua saúde devido a esse padrão de estético que é algo imposto praticamente pela televisão, pelo cinema, pela mídia, enfim. E aí eu queria lembrar que uma comparação eu acho que é interessante, porque no Oriente Médio, as mulheres que usam o hijab, o lenço, elas falam assim, olha, o mundo olha para a gente como se fôssemos submissas pelo fato de usarmos um hijab, um véu, um lenço sobre a cabeça. Agora, quando a gente olha para uma mulher ocidental, elas nem pensam exatamente num país, mas uma mulher ocidental, que faz um implante, uma prótese, uma plástica, etc., a gente fala que elas também são submissas a padrões de estética que são impostos sobre elas. Pensando assim, é verdade. Então, é interessante. Olha, tem aqui mais um comentário no Twitter, assim, viu? Classe média caindo aí no serviço do SUS, que é verdade. Uma ação movida pelo Ministério Público na cidade mineira de Uberlândia ameaça tirar de circulação um dos mais importantes dicionários da língua portuguesa. Ela acusa o dicionário AIS de difundir expressões preconceituosas.
Os ciganos são uma etnia que tem origem no noroeste da Índia. Migraram para a Europa Central e hoje estão presentes em todo o Ocidente. No Brasil, calcula-se que vivam atualmente 600 mil ciganos. Em 2009, um cidadão da etnia cigana entrou com uma representação junto ao Ministério Público em Minas Gerais, questionando a prática de discriminação e preconceito pelos dicionários da língua portuguesa contra a etnia. O Ministério Público acatou a denúncia e ajuizou uma ação civil pública que hoje tem como réus o Instituto Antônio Ruais e Editora Objetiva. Elas têm um cunho preconceituoso com relação ao povo cigano. E o que o dicionário faz, na verdade, registrar esse preconceito e perpetuar esse preconceito ao longo das gerações. De fato, na edição de 2009 do dicionário Ruais, as palavras cigano e ciganear trazem como significados termos pejorativos. Por nota, a editora Objetiva explicou que não foi comunicada da ação, que a edição de 2009 está esgotada e nas edições em circulação não constam os termos citados pelo Ministério Público. Já o Instituto Ruais esclareceu que recebeu uma recomendação da Procuradoria da República e, em função disto, alterou a definição de cigano, bem como das palavras ligadas ao tema na nova edição, que ainda não foi publicada. O professor Pasquale diz que é preciso entender o papel do dicionário. O papel do dicionário é o de um cartório, ou seja, ele registra. Se existe o uso, ele vai lá e registra. Quando muito ele põe lá pejorativo, chulo, informal ou sei lá o quê. O professor não acredita que este tipo de ação ajude a eliminar o problema do preconceito. Isso só aumenta essa coisa horrorosa dessa patrulha tonta, esse politicamente correto, que é uma bobagem. A impressão que eu tenho é isso, quer dizer, fica essa coisa rancorosa desse preconceito visto em tudo. Enquanto o Pasquale falava ali, a gente comentou aqui que tem a palavra também judiar, que vem de judeu, que tem gente que se queixa muito, pessoas da comunidade, por achar inadequado. Mas acho que o ponto que foi colocado aí é o fundamental nesse debate, que é sempre delicado. No fundo, como é que você reporta ou trata um termo que também tem um uso pejorativo ou preconceituoso, etc. Você finge que ele não existe, ou seja, você vai no dicionário procurar uma certa expressão e aí você vê só a definição formal porque o uso corriqueiro é considerado politicamente incorreto, então você não registra e não passa. Por outro lado, você está ensinando as pessoas também que... Mas a melhor forma é você não produzir, você finge que ela não existe. Eu acho que o dicionário talvez pudesse botar em vermelho, uso pejorativo, uso mas já tem lá, quer dizer, não em vermelho, chulo mas tá. e etc. Então, mas aí estão achando insuficiente, ou seja, esse que é o ponto, de que ele deve se omitir com relação a um uso preconceituoso do que reportar e colocar que é preconceituoso. Então ele está fazendo, na verdade, um bom serviço e não um mau serviço. Será que realmente a sociedade hoje usa cigano com esse sentido? Eu acho que não, eu acho que isso é algo ultrapassado, que isso poderia cair realmente em desuso, não é mais usado. Olha, se a gente for lembrar, tem tantos termos pejorativos que caíram em desuso simplesmente porque não, né, e isso não precisa mais estar no dicionário. Eu acho que o caso de cigano não precisaria como você lembrou estar. o judiar, ninguém lembra que é do judeu, né, que vem, que porque é do povo judeu, mas... E o preconceito é algo realmente complicado em todos esses casos, né? E falando em preconceito, gente, não sei se vocês viram hoje na coluna da Mônica Bergamo, na Folha, dizendo que o CONAR, que é aquele conselho que regulamenta a publicidade, tudo menos, a publicidade em todo o país, vai julgar uma representação contra o anúncio do azeite galo, feito pela... acho que é a UMAP, a agência, e que diz o seguinte: o azeite galo, é uma embalagem do produto assim, e está dizendo assim, o nosso azeite é rico, o vidro escuro é o segurança. Dizendo que eu demorei até para entender, sabe, meu momento Magda, assim, até que eu entendi que o vidro negro seria se referindo a uma pessoa negra. É fraco, como você estava dizendo, né? Realmente é um anúncio fraco ainda por cima e com preconceito aí, meio um estereótipo desnecessário, que gera preconceito. Aí que tá. Às vezes tem estereótipos que geram preconceitos, que reforçam preconceitos. E eu acho que vem da nossa consciência evitá-los, né? Uhum.
A Coreia do Norte vai suspender o programa nuclear do país em troca de ajuda humanitária dos Estados Unidos. Além do programa nuclear, o país comunista também vai paralisar os testes de mísseis de longa distância e permitir a inspeção da Agência de Energia Atômica da ONU. O governo norte-coreano confirmou ter aceitado a moratória em troca da retomada do programa de ajuda alimentar dos Estados Unidos, suspenso no final de 2008. O governo americano prometeu fornecer 240 mil toneladas de alimentos. O acordo foi fechado na China, em negociações que envolveram também a Coreia do Sul, o Japão e a Rússia. A seguir, empresário envolvido em escândalo no governo Lula é preso acusado de chefiar máfia de caça-níqueis. Protestos simultâneos em vários países da Europa pedem solução para a crise do euro.